recheado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e especiais do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Hoje nós vamos falar do narcisista filho. E olha, é muito difícil e doloroso quando o narcisista é o nosso próprio filho. Gente, pensa que há dores que o coração de uma mãe nunca imaginou sentir. Entre elas está a dor de ver o próprio filho, se voltar contra ela, não por ódio declarado, mas por uma manipulação silenciosa, fria e calculada. A situação fica dolorosa porque ela, a mãe, ela se lembra de quando aquele menino cabia nos seus braços, o cheiro doce do sabonete infantil e o olhar inocente que procurava abrigo em seu colo. Ela lembra das madrugadas em claro, das febres vencidas com orações e com pressas, dos pequenos passos incertos que a faziam sorrir com lágrimas nos olhos. Ela também lembra da primeira formatura da escolinha, daquelas mãos pequenininhas segurando o diploma colorido, da fotografia e a esperança de um futuro bonito, de um coração bom, moldado pelo amor que ela procurou oferecer em cada gesto, em cada atitude, em cada decisão. Mas agora, esse mesmo filho olha para ela com frieza. Meu Deus, os olhos que antes buscavam consolo, agora carregam juramento. A voz que um dia chamava a mãe com doçura, agora se torna instrumento de desprezo. E ela se pergunta em meio às suas memórias, né? Em que momento? Quando foi, meu Deus? Em que momento o amor deixou de ser ponte e se tornou como uma barreira, se tornou como um muro? O coração dessa mãe, ele é dividido entre lembranças e feridas. Há dentro dela uma batalha constante entre culpa e a compaixão. Ela tenta entender e o entendimento a machuca ainda mais porque o amor de mãe, ele não sabe desistir. Ela ora, espera, sofre em silêncio quando a gratidão se transforma em manipulação. A verdade é que quando o narcisista é o próprio filho, o amor se torna um campo de batalha. Mas ainda assim, o amor de Deus continua sendo abrigo e livramento. O filho narcisista, ele não vê, ele nem imagina a lágrima que escorre, nem sente o peso da saudade da criança que ela, a mãe, perdeu, não pela morte, mas pelo distanciamento da alma. E ela segue sustentada apenas pela misericórdia de Deus que a consola dizendo: ei filha, eu também conheço a dor de ver filhos se afastarem do amor. E olha, nessa lembrança misturada de ternura e tristeza, essa mãe aprende algo divino. Ela aprende que o amor verdadeiro não se destrói, ele se transforma em oração. E que Deus, o Pai de todos, recolhe cada lágrima como semente de esperança para um novo amanhecer. Então, gente linda e abençoada, hoje nós estamos aqui abordando e colocando foco sobre essa realidade espiritual e emocional, sobre como a misericórdia do Senhor, Ele não apenas nos consola, mas também nos livra do mal. Amém?
Então vamos aprender mais sobre o coração narcisista. O narcisista é alguém que, em algum ponto da vida, ele perdeu o contato com a própria essência. Ele se perdeu dele mesmo, ou ela se perdeu dela mesma. Ele se perdeu e aprendeu a manipular o amor para obter o poder. Quando esse narcisismo se manifesta em um filho e uma filha, a mãe, ela passa a carregar um peso que mistura culpa, impotência, incredulidade. Misericórdia. É um desafio grande, é um grande transtorno. Entenda, a alma ferida que manipula não nasceu assim. Ela foi distorcida pelas escolhas, pelo ego, pela ausência da verdade espiritual. Sabe por quê? Porque essa pessoa, esse filho, ele não sabe quem ele é realmente. Essa filha não sabe quem ela é realmente. Ela se esqueceu que é filha, filho de Deus. E olha, a terapia cognitiva comportamental nos mostra que pensamentos distorcidos geram comportamentos destrutivos. Ponto. E espiritualmente, a palavra de Deus diz que da abundância do coração fala a boca, ou a boca fala do que o coração está cheio. E o narcisista fala de um coração adoecido, dolorido. A maioria dos pais que enfrentam filhos com traços narcisistas, eles vivem em silêncio, porque tem vergonha de falar, medo de serem julgados e eles simplesmente acabam se calando diante do abuso emocional. Mas não se esqueçam que o silêncio alimenta o domínio do manipulador. É preciso reconhecer a dor para então poder entregá-la a Deus. Você precisa ter consciência do que você está passando, dar nome certo a todas as situações e entregar a Deus. Porque o Senhor vê o invisível. Ele conhece a intenção do coração e também o peso do cansaço. E é nesta hora que a misericórdia divina entra. Não apenas para consolar, mas também para livramento. Deus não apenas nos consola, Ele age para nos proteger. Há momentos que o Senhor permite que verdades sejam reveladas, que máscaras caiam e também que a distância ou a separação se torne cura, se torne proteção. Quando a misericórdia do Senhor alcança o coração ferido, ela também coloca limites. E veja bem, o livramento ou a distância que precisam ser colocadas não é abandono, é simplesmente cuidado e proteção para você, mãe. Não esquece disso não. Não se culpe por isso não. Se necessário, fique distante, se proteja. Porque Deus, aquele que te criou, aquele que te fez, Ele conhece as intenções e a capacidade de cada coração. O Salmos 91 diz que porque Tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Diz que Deus é o nosso refúgio, que nenhum mal nos sucederá. E Ele ainda diz que praga alguma vai chegar à minha casa. O amor de Deus é justiça e também defesa. Ele é escudo para quem nele confia. Se você é mãe ou pai e vive essa realidade, não esquece. Saiba que Deus não ignora o que você sente. Ele entende quando você ora chorando ou chora orando. Quando o seu coração quer desistir, chutar o balde. Quando o amor se mistura com medo, Ele conhece tudo. Mas o Espírito Santo vem, Ele recolhe as lágrimas e transforma a dor em discernimento
você começa a ter consciência do que você está vivendo, do que você está passando. E o propósito da misericórdia é nos restaurar. Nos restaurar sem nos tornar iguais ao agressor. A cura, pai e mãe, a cura não é vingança. A cura é libertação. Glória a Deus, aleluias! Lembrando que mesmo quando um filho se torna inimigo, Deus continua sendo o nosso Pai perfeito. Ele cuida de cada um dos seus filhos feridos, inclusive de você, inclusive de mim. A misericórdia que te alcança, que nos alcança, ela é a mesma que nos livra, é a mesma que nos protege. O Senhor vai restaurar a sua paz e colocar seus pés em lugar seguro. Algumas vezes é necessário até mudar o teu endereço, mas não tema o afastamento, não. Tema apenas perder a sensibilidade do Espírito, porque o amor de Deus, ele é escudo. E a sua justiça nunca, absolutamente nunca falha. Entenda que chegará o dia em que todos nós estaremos diante do justo juiz. E nesse dia, amados, não haverá comparações, desculpas ou justificativas. Não! Cada um responderá por si. Cada um responderá por suas escolhas, pelos seus atos, por suas palavras e por aquilo que fez e o que deixou de fazer. A justiça de Deus não falha, não atrasa e olha, a justiça de Deus não confunde e ela é perfeita, porque vem de um Deus que conhece o íntimo de cada coração. Que possamos viver hoje com a consciência de que esse encontro com o nosso Deus é certo, ele vai chegar. E que a misericórdia que hoje nos alcança é o tempo de preparar o coração. Porque no fim, não será o que disseram sobre nós. Não será o que falaram sobre nós. Nem o que fizeram as outras pessoas, pai, mãe, os outros. Não será sobre os feitos de outras pessoas. Mas o Deus que viu em nós o que nós somos, é Ele que determinará o veredito para as nossas vidas, para a nossa eternidade, porque somos eternos. Temos vida eterna diante de Deus, ou separadas de Deus, a escolha é nossa. Deus é justo, Ele não escolhe por nós, Ele nos deixa escolher. E nos dá direção, nos dá sinais, muitos sinais. Deus sempre protege e guarda os seus filhos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.